Olha, a COP30 está chegando em Belém. E com ela, uma enxurrada de notícias, de debates. Mas, no meio de tanta coisa, fica aquela dúvida, né? O que realmente acontece lá dentro? Bom, é isso que a gente vai fazer aqui. Decodificar a programação para entender de verdade qual é a estrutura e o propósito dessa conferência global. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que 80 mil pessoas fazem durante 2 semanas numa cúpula do clima? Pensa só, é uma cidade temporária, cheia de diplomatas, cientistas, ativistas, executivos. Parece uma loucura, super caótico, certo? Mas acredite, existe uma lógica por trás de tudo isso. Pois é muito mais do que a gente imagina. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, decodificar essa programação. Vamos pegar esse emaranhado de informações e transformar em algo claro, sabe? Dividir tudo em partes para entender o fluxo e a função de cada pedacinho. Ok, então esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, um panorama geral da COP. Depois, a gente mergulha na agenda de ação e seus temas principais, com foco especial em alimentos e florestas. Daí, a gente vai para os bastidores, para ver como funcionam as negociações. E para fechar, a gente discute o que seria o sucesso da COP. Bora lá? Então, para começar, bem-vindos à COP30, uma verdadeira cidade global temporária. A primeira coisa a entender é a escala disso tudo. A COP não é só uma reunião, gente, é um ecossistema. São milhares de eventos acontecendo ao mesmo tempo, um verdadeiro centro global de ideias e debates sobre o clima. E o coração dessa cidade temporária tem nome, é a Agenda de Ação. Pensa nela como uma parte, pública, parte vibrante da conferência. É ali que as empresas, as ONGs, os cientistas, os governos locais, todo mundo se junta para mostrar soluções, formar alianças e compartilhar o que está dando certo na prática. Beleza, vamos para a agenda de ação e seus temas-chave. A pergunta é, como é que se organiza mais de 1000 eventos? Simples, por temas. E quando a gente olha a programação, dá para ver claramente 2 grandes blocos de discussão, que mostram bem quais são as preocupações do momento. O primeiro grande tema é esse aí, tecnologia e o futuro. Aqui o papo é sobre as ferramentas, as indústrias, tudo que vai moldar um mundo com menos carbono. E olha, não é só sobre energia solar não, tá? O debate vai muito, mas muito além disso. Para dar um exemplo bem claro disso, o uso de inteligência artificial. A ideia aqui é como a gente pode usar a IA para monitorar ecossistemas, para proteger a biodiversidade, é basicamente colocar a tecnologia mais avançada que existe a serviço do planeta. Bem interessante, né? Só que essa tecnologia toda tem um custo de energia, né? Não é de graça. Por isso, também tem painéis discutindo o outro lado da moeda. Como é que a gente torna a infraestrutura digital, tipo os data centers que alimentam a própria IA, mais sustentável? É um debate super importante. E o debate não fica só no mundo digital, não. A agenda de ação também olha para a indústria pesada. Reúne especialistas para discutir um dos maiores desafios que existem, como produzir materiais essenciais, tipo aço, de um jeito limpo, sem jogar carbono na atmosfera. É uma baita questão. Agora, o segundo grande tema muda completamente o foco. Sai da tecnologia e vai para as pessoas. Porque, no fim das contas, a crise climática não é só um problema ambiental ou econômico. Ela é, e muito, uma questão humana e social. E olha só a variedade de tópicos aqui. É impressionante. As discussões vão desde garantir que a transição para uma energia limpa crie empregos decentes, até reconhecer o conhecimento ancestral dos povos indígenas para a gente se adaptar ao clima. Tem um foco gigante em direitos humanos, no papel da juventude e até em como a cultura, as histórias que a gente conta, podem ajudar a impulsionar a ação. É muito abrangente. Ok, agora vamos dar um zoom. Para entender como visões tão diferentes conseguem conviver dentro da COP, vamos pegar um único tópico como exemplo: alimentação e agricultura. Porque aqui fica muito claro que existem 2 universos de conversa acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Dá uma olhada nisso. De um lado, na esquerda, a gente tem os eventos da Agenda de Ação Oficial. A linguagem é toda sobre transformar sistemas, agroecologia. Do outro lado, na direita, os eventos da chamada AgriZone, que é um espaço paralelo organizado por representantes do agronegócio dentro da própria COP. E aí o papo é outro: pecuária sustentável, o agro que alimenta, e termina, olha só que curioso, com um jantar de carne brasileira. São 2 abordagens assim completamente diferentes para o mesmo desafio, e tudo acontecendo sob o mesmo teto. Beleza. Até agora, a gente falou da agenda de ação, que é essa parte pública, vibrante. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, em salas bem fechadas, está rolando a outra metade da COP, as negociações formais entre os países. É aqui, nos bastidores, que as decisões com poder de lei são de fato tomadas.
Então, para a gente entender a diferença de forma bem simples, a agenda de ação é o quê? É o universo das ideias, das soluções, das possibilidades. Já as negociações formais são o como. É o processo em que os governos tentam pegar essas ideias e transformar em regras, em compromissos globais de verdade. Uma coisa não funciona sem a outra, elas se complementam. E essas negociações têm um ritmo muito próprio, que dura as 2 semanas. A primeira semana é mais, digamos, técnica. São os especialistas, os diplomatas, debruçados nos detalhes, na letra miúda dos textos. Já na segunda semana, a coisa esquenta de verdade. É quando chegam os ministros, os chefes de Estado para tomar as decisões políticas mais pesadas e, com sorte, fechar os acordos. Esse caminho para se chegar a um acordo tem basicamente 3 grandes passos. Primeiro, os especialistas preparam os rascunhos, a base do texto. Depois vem a parte mais tensa. Diplomatas e ministros entram em negociações intensíssimas que muitas vezes viram à noite, onde cada vírgula, cada palavra importa. E no final, se tudo der certo e houver um consenso, o texto é finalmente adotado por todos os países na plenária de encerramento. O que nos leva à pergunta final, né? Como a gente define o sucesso? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, painéis, protestos, negociações, o que, no fim das contas, vai definir se a COP30 foi ou não um sucesso? Bom, o sucesso vai ser medido pela capacidade de responder a umas perguntas bem difíceis que estão na mesa. Perguntas como: quem é que vai pagar a conta da transição energética global? Como é que os países conseguem proteger a natureza e, ao mesmo tempo, fazer suas economias crescerem? Como a gente garante que a ação pelo clima seja rápida, mas também justa? E a grande questão: dá para chegar num consenso global para abandonar de vez os combustíveis fósseis? São esses os grandes nós que a COP30 vai tentar desatar. No fim do dia, o texto do acordo final é, claro, uma medida importante de sucesso. Mas o verdadeiro teste mesmo é o que acontece depois que todo mundo volta para casa. O sucesso real da COP30 vai ser definido pelas ações que os países, as empresas, a sociedade, que todos vão tomar nos meses e anos seguintes. Porque, no final, o que acontece em Belém é só o começo do trabalho, não o fim da jornada.